Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 178, módulo 13. O assunto: primeira experiência. Vamos lá? Objetivo: o objetivo desta primeira experiência é demonstrar o efeito de valores elevados da resistência em circuito em série e em circuito paralelo. Teoria: um transformador pode ser considerado uma fonte de tensão. A saída de um transformador pode somente ser uma tensão ou uma corrente alternada, nunca uma tensão ou corrente contínua. Para tornar esta tensão ou corrente alternada em tensão ou corrente em contínua, é necessário então usar um retificador. Isso será explicado mais adiante. Observe, os alunos, que toda a teoria que foi discutido para a corrente contínua se aplica também à corrente alternada. É importante observar que vocês estarão medindo tensões alternadas nesta experiência e que deverá usar a escala de corrente alternada no seu aparelho de medição, que também é conhecido como multímetro. Como podemos observar, os valores da tensão, corrente e resistência no circuito de corrente alternada são relacionados entre si pela lei de Ohms, exatamente como no circuito de corrente contínua. Isso somente é válido para circuito de corrente alternada que possui apenas resistores. Se outro tipo de componente forem acrescentado no circuito, a relação com base na lei de Ohms pode não ser válida. Quando um resistor de baixo valor, como por exemplo o filamento de uma lâmpada elétrica, é colocado em série com um resistor de valor muito alto, vocês, alunos, podem ignorar o valor do resistor menor para todos os fins práticos. Naturalmente, o resistor menor irá afetar um pouco a intensidade da corrente. Porém, a intensidade do efeito é tão pequena que não podem ser medida com a maioria dos instrumentos para localização e conserto de defeito. Em regra geral, se a relação entre o valor do resistor maior e o resistor menor é maior que 10 por 1, você pode ignorar o resistor menor no que se refere à medição num circuito em série. Preste atenção, aluno. Se a relação entre o valor do resistor maior e do resistor menor é maior que 10 por 1, vocês então podem ignorar o resistor menor no que se refere às medições no circuito em série. Quando resistores com valores diferentes da resistência são colocados em paralelo, a maior quantidade de corrente ela flui através do resistor com resistência mais baixa. Se um resistor maior for colocado em paralelo com o resistor menor, o efeito do resistor maior pode ser ignorado para todos os fins práticos. Como regra geral, isso é certo se o resistor maior for 10 vezes ou mais o valor do resistor menor. Vamos agora à montagem de teste. Para a primeira parte da experiência, efetuar as ligações da placa de circuito conforme está sendo indicado no diagrama esquemático ao lado. Observe que nós temos acima um diagrama esquemático e abaixo nós temos um diagrama chapeado. Observe
que a representação do diagrama chapeado neste circuito está também sendo indicado na mesma figura, abaixo. O transformador de potência está indicando em forma esquemática e a tensão de saída desse transformador é tirada do pino 1 e o pino 3. Observe o primeiro diagrama, o diagrama esquemático. Observe o símbolo do transformador. No secundário, isto é, na saída do transformador, nós temos o pino 1, o pino 2 e o pino 3. Este é o transformador de potência. A tensão de saída deste transformador de potência ela é tirada no pino 1 e no pino 3. Procedimento. Primeira parte. Nesta primeira etapa, vamos usar um voltímetro de corrente alternada e medir a tensão entre o pino 1 e o pino 3 do próprio transformador de potência. Vamos utilizar um multímetro na escala de voltímetro. E então medir a tensão entre o pino 1 e o pino 3 deste transformador de potência. E anotar o valor da tensão. Segunda etapa. Medir a tensão alternada sobre a lâmpada elétrica no circuito, utilizando o multímetro na escala do voltímetro e anotar o valor da tensão. Terceira etapa. Medir a tensão sobre o resistor de 5K ohms e anotar o valor da tensão. Se você, aluno, realizou corretamente esta parte da experiência, a soma das tensões que você anotou nas etapas 2 e 3 devem ser igual à tensão que você anotou na primeira etapa. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!